Boa tarde, abençoada e abençoado do Senhor. Como profeta de Deus para a sua vida, eu quero profetizar as bênçãos de Deus, a vitória, as conquistas, a saúde para você e para a sua família. Diga, eu tomo posse dessa profecia. Minha querida e meu querido, mais uma oração poderosa do Milagre da Tarde, o nosso devocional com Deus. Você sabe que essa é a parte mais importante do meu dia. Porque eu sei que todos os dias eu tenho que fazer um devocional com Deus, eu tenho que estar em uma campanha de oração, eu tenho que estar debaixo de oração. Quando eu estou aqui orando por você e pela sua família, eu também estou orando por mim e pela minha família. É o nosso devocional diário, nosso momento com Deus. Essa é a parte mais importante do dia, porque vitoriosa e vitorioso em oração você é em tudo na sua vida. Se estende às outras áreas da sua vida. E hoje, é sexta-feira, estamos orando por libertação. Dia de sexta-feira eu gosto de orar por libertação de várias áreas da vida. Nós estamos lendo um pouquinho o livro de Gênesis, E fala assim no livro de Gênesis, um pouco da história de Agar e do filho dela, Ismael. Fala assim, Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, E pegou pão e um odre de água, E os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, Ismael, e despediu-a. E ela partiu, andando errante pelo deserto. E acabou a água do odre. Ela lançou o menino debaixo de umas árvores e foi assentar em frente, afastando-se à distância, porque dizia que eu não veja o meu filho morrer de sede, porque acabou a água e eles estavam no deserto. E ela assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Veja o que a Bíblia fala. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: Que tens, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está, porque ele estava embaixo de árvores. Levanta-te, pega o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação. E o versículo chave, o que eu quero que você preste atenção, é esse que eu vou ler. E abriu-lhe Deus os olhos. Abriu-lhe Deus os olhos de Agar. E ela viu um poço com água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Irmãos, são tantas coisas num pedacinho de Bíblia assim, Tantos ensinamentos. Agar estava com medo, ela estava com o filho dela no deserto. E acabou a água no deserto, eles morrendo de sede, irmãos. A temperatura do deserto, 50 graus, ela falou, meu filho vai morrer. E ela deixou o filho dela ali, os dois já estavam sem forças. E ela ficou uma distância olhando, mas ela estava desesperada, não sabia o que fazer. E a Bíblia diz que ela ergueu a voz e chorou. Às vezes, irmãos, na hora do desespero, da luta, do cenário adverso, a melhor coisa que você faz é clamar a Deus. Agar clamou a Deus e chorou, porque faz parte. A pessoa está triste com uma situação que aconteceu, está passando por um problema financeiro, está passando por um problema de separação, está passando por um problema, uma despedida do emprego, uma demissão.
né? Um problema de saúde. E a pessoa sabe que é só Deus na vida dela. Para quem que ela tem que clamar? Para Deus. Mesmo que chore. Não tem problema nenhum. Deus, como todo pai, ele sabe que o filho chora. Agar começou a chorar, mas também começou a orar ali, clamar a Deus por uma ajuda. E a Bíblia fala, ouviu Deus a voz do menino. E bradou, eu gosto dessa frase, bradou o anjo de Deus dos céus. Ou seja, Agar, ela escutou uma voz forte dos céus. Escutou uma voz forte, o anjo falou alto. E disse, o que tens, Agar? Não tenha medo. Irmãos, essa palavra na Bíblia, não tenha medo, ela tem várias vezes na Bíblia. Deus sempre fala para você não ter medo, para você confiar. Porque o medo, ele tira a sua fé. Quando Davi foi enfrentar Golias, todas as pessoas, os soldados, tinham medo de Golias. Então, se tinham medo, já estavam entregues. Mas Davi não teve medo. Ele teve fé em Deus. Quando a pessoa tem medo, ela se entrega à situação. Então, você pode estar passando pela situação mais difícil hoje. Não tenha medo, Deus te fala hoje. Tenha fé em Deus. Confie em Deus. E o anjo disse, não tenha medo, Agar. Levanta-te. Eu gosto dessa palavra. Sempre que uma pessoa está caída na Bíblia, está cabisbaixo, está com depressão, está com tristeza, assim foi com Elias, foi com Gideão, foi com tantos. Deus fala, levanta-te. Deus quer que você, minha irmã, meu irmão, que você levante-se da situação. Levantar dessa situação é se colocar de pé, sabe? É ter fé, é estar num estado de espírito de fé. Isso é levantar-se. Pega o menino pela mão. Ou seja, Agar, seu filho não vai morrer, porque eu farei dele uma grande nação. E Deus fez dele uma grande nação. Todas as nações árabes hoje, são grandes, pessoas de grande prosperidade, países muito ricos, como o Catar, como Dubai, como vários outros países, descenderam de Ismael. Deus cumpriu a promessa. São nações ricas hoje. Deus falou, farei dele uma grande nação. Aí vem a frase que eu falei para você ficar atenta e atenta. E abriu-lhe Deus os olhos, para que Agar visse o poço de água. Irmãos, o poço estava ali na frente. O medo tira a visão da pessoa. O medo, o desespero, a fraqueza, o desânimo. A pessoa não consegue ver a saída para a vida dela. A pessoa está desempregada, recebeu uma ordem de demissão, ela fica desesperada. Esses dias, uma querida me ligou e falou, pastor, eu fui demitida, pastor. Eu falei para ela, calma o seu coração, porque você vai encontrar um emprego melhor ainda do que esse que você estava, para ganhar mais, tá? Em um serviço melhor. Eu falei, acalma seu coração. Ela estava desesperada. Pastor, perdi meu emprego, o que eu vou fazer? Fui mandado embora. Eu falei, calma. Em 3 dias, irmãos, ela encontrou um novo emprego para ganhar mais do que o que ela estava ganhando. Já está trabalhando no novo emprego. Então, quando a Bíblia fala, e Deus abriu os olhos de Agar, é porque ela estava com tanto medo, tão desesperada, que ela não vê a saída. A pessoa fica dentro do problema. Quando a pessoa tem fé e ela clama a Deus, Agar clamou a Deus. Deus abre os olhos. E aí ela viu a fonte de águas, que é Deus. Ela viu ali uma fonte que ela não estava vendo. Pastor, Deus colocou aquela fonte de água ali, naquela hora. Irmãos, pode ter sido, Deus colocou naquela hora. Mas ele abriu o olho dela
Porque se ele não abrisse o olho dela, se ele não, sabe, não falasse, levanta a cabeça dessa situação, olha para o seu lado, a pessoa não vê a saída, mas a saída está ali. Então ela foi até a fonte, pegou água, ela e Ismael beberam água, e Deus disse para ela, fique em paz, eu vou fazer do seu menino uma grande nação. E fez. Eu quero que você escreva aqui embaixo, Deus, abre os meus olhos e da minha família. Para tudo, irmãos, para qualquer área. Para você ver a saída, para você ver as oportunidades, para você ver a cura. Peça a Deus para Ele abrir os seus olhos, igual Ele abriu de Agar. Para você ter uma visão do todo. Uma visão de que Deus é mais na sua vida. Então escreva, Deus, Senhor, abra os meus olhos e da minha família. Escreva aí embaixo. Eu recebo o meu milagre da tarde. Vamos orar, vamos falar com Deus. Quero que você fique com essa palavra. Deus, abre os meus olhos. Por que isso é uma libertação? É libertação do medo. É libertação da miséria. Agar achou que ia ficar na miséria com o filho dela. Agar se tornou uma mulher muito rica. E o filho dela também. Uma família de muita prosperidade. Você vai hoje em dia no Catar, que são um país árabe descendente de Ismael. Irmão, tem feira de ouro no Catar. Tem bancas e bancas de ouro. Um dos países onde mais se vende ouro no mundo. Por isso que Deus diz, eu farei dele uma grande nação. Então confia em Deus. Você entende? Todos que estão aqui, já aqui embaixo tem uma mãozinha assim, aperte, sele essa palavra na sua vida. Diga, Deus, abra os meus olhos e da minha família para eu ver. Clique. Você que está a primeira vez, se inscreva no canal, eu vou orar por você agora. Libertação da miséria, libertação do medo, do desespero, da depressão, libertação, sabe, de tudo que impede você de ver as grandezas de Deus na sua vida. Pode escrever até aqui que fica mais bonito ainda. Escreva, Deus, abra os meus olhos para eu ver as grandezas do Senhor em minha vida. Escreva aí embaixo. Ó, aqui embaixo tem a palavra escrever. Se você que é novo aqui no canal, que é nova, aperte, clique. Tem um sininho, toque, tá bom? E vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, a tua filha e o teu filho estamos aqui na tua presença, Deus. Nessa tarde de sexta-feira, para te pedir, meu Pai, abra os olhos da tua filha, do teu filho, para ver as grandezas de Deus na vida deles, da família deles, para ver a saída, o escape. Meu Deus, todo problema tem solução, porque para Deus nada é impossível. O Senhor coloca uma fonte que jorra água no deserto. Isso significa o quê, Pai? No meio da crise, no meio da situação difícil, o Senhor dá o escape, dá a saída. O Senhor entra com a tua providência na vida da tua filha e do teu filho. Como profeta do Senhor, eu profetizo a abertura de olhos, meu Pai. Sabe, a abertura da visão das grandezas de Deus. A partir de hoje, a tua filha e o teu filho que oram aqui comigo, verão o agir de Deus na vida deles. E saberão que eles são mais do que vencedores por aquele que os amou. Amém. Glória a Deus. Diga eu creio. Diga eu tomo posse dessa palavra. Minha querida, meu querido, eu volto 10 da noite na oração, nosso devocional das 10 da noite. Todo dia você vai aprendendo um pouquinho sobre Bíblia e sobre a fé em Deus. O devocional é o seu momento mais importante, a sua campanha de oração. Eu garanto para você, você pegar firme na oração, Deus nunca te abandonará.
você vai estar protegida e protegido por Deus. E eu oro todos os dias por você aqui, você sabe. Seu nome está na minha lista de oração aqui do meu caderno de oração. Você sabe que você está debaixo de bênção, debaixo da oração. Tá bom? Um grande abraço. Eu ia esquecer de consagrar água a Deus. Pai querido, consagra esse copo com água. E em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor mostrou para Agar uma fonte de água que representava prosperidade na vida dela, representava uma mudança de vida, representava, Pai, o socorro do Senhor na vida dela. Que essa água represente a visão das grandezas de Deus na vida da tua filha e do teu filho, no nome de Jesus. Pode beber, minha querida, meu querido. Só o Senhor é Deus. Um grande abraço. Beijo grande no seu coração. Bom, que Deus abençoe tremendamente você. Porque a grandeza de Deus está em você e na tua vida, na vida da tua família. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.